Olá pessoal, salve Maria Imaculada! Estamos começando mais uma edição do programa Viver com Fé e Saúde aqui pela nossa rede Imaculada de Comunicação. Agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, a você que nos acompanha pelos canais aqui da TV Imaculada, canal 15.1, 21 e 521 da NET aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, onde está a TV Imaculada, a você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, o nosso aplicativo e site da Milícia da Imaculada e, claro, uma saudação carinhosa e especial a você que em todo o Brasil acompanha a programação da TV Imaculada pela nova parabólica, canal 321. Viver com Fé e Saúde está começando e quero agradecer mais uma vez a sua companhia e a sua audiência. E para começar o nosso programa, nós temos o nosso quadro Viver com Fé. Quem está conosco neste mês é o padre André Nogueira, ele que é secretário executivo da CNBB Oeste 1 aqui do nosso regional de Mato Grosso do Sul, com mais uma mensagem muito importante da Palavra de Deus aqui para o nosso programa Viver com Fé e Saúde. Padre André, seja bem-vindo ao quadro Viver com Fé. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final do ano litúrgico. A solenidade de Cristo, Rei do Universo, apresenta para nós o reinado de Cristo. E no Evangelho que ouvimos, Jesus está diante de Pôncio Pilatos, ali nas cenas da sua paixão. E para nós é muito importante reconhecer que o reinado de Jesus, o Cristo Rei que nós adoramos, que nós veneramos, que nós festejamos neste dia, é o Senhor que assumiu toda a nossa humanidade. E ali, diante de Pôncio Pilatos, é questionado: Tu és rei? E Jesus vai responder: O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo da ganância, do poder, do dinheiro, da riqueza. O meu reino é o reino do amor, é o reino da entrega, é o reino do testemunho vivo, do serviço, da doação. Esse é o reino de Jesus. Este é o tipo de rei que é Jesus. Tanto é que a sua coroa, a coroa dele, é a coroa de espinhos. O seu trono não é um trono de ouro, é a cruz. A sua glória, a glória de Deus, é o ser humano vivo, como diria Santo Irineu. Jesus, Rei do Universo, nos ensina que o reinado de Cristo, e ele vai ser e é Rei do Universo, na medida em que o seu reinado acontece no meio de nós, pelo exercício do nosso próprio sacerdócio. Tanto é que no dia de hoje nós celebramos a vida, o ministério, o testemunho de todos os cristãos leigos e leigas no mundo, na Igreja, que pela graça do batismo, pelo sacerdócio real, somos chamados a consagrar ao reino de Cristo todo o universo. Salve Maria Imaculada! Obrigado, Padre André, por mais uma vez participar conosco aqui no quadro Viver com Fé, mais uma vez tendo a oportunidade de compartilhar uma mensagem muito importante sobre a Palavra de Deus, sobre o momento litúrgico que nós estamos vivendo e mais uma vez contribuindo aqui com o Viver com Fé. Muito obrigado, Padre. E neste momento nós vamos saber o tema do programa desta semana. Convido você a acompanhar no vídeo. No programa desta semana vamos falar de uma campanha muito importante neste mês, o Novembro Roxo, que traz a conscientização sobre a prematuridade. No Brasil, 1 a cada 10 nascimentos ocorre antes das 37 semanas, colocando o país entre os 10 com o maior número de partos prematuros no mundo. Campanha Novembro Roxo. Esse é o tema do Viver com Fé e Saúde desta semana. Isso mesmo, pessoal, campanha Novembro Roxo, né? Uma das campanhas que nós temos nesse mês de novembro, e essa campanha Novembro Roxo é sobre a conscientização sobre a prematuridade. Quem vai conversar conosco no programa desta semana é a psicóloga Jaqueline Medeiros, ela que é da Maternidade Cândido Mariano, especialista no assunto sobre a prematuridade, né? Tem uma equipe fantástica e gigantesca que trabalha com essas crianças prematuras, com as mães, né? A Maternidade Cândido Mariano, que é referência no Mato Grosso do Sul, e ela tirou um tempinho para conversar conosco, já está aqui nos bastidores aguardando para ser entrevistada e também levar informação para você que está acompanhando o nosso programa Viver com Fé e Saúde. Então convido você a não desligar a sua televisão, não mudar de canal, fique conosco, porque o Viver com Fé e Saúde volta depois do intervalo.
Estamos de volta com o Viver com Fé e Saúde desta semana, falando sobre esse tema muito importante nesse mês de conscientização de várias campanhas, né, pessoal? E nesse mês, como já falamos no bloco anterior, nós estamos com a campanha Novembro Roxo, conscientização e sensibilização da causa da prematuridade. A nossa convidada desta semana é a Jaqueline Medeiros, ela é psicóloga, né? Já falamos dela aqui no bloco anterior. Jaqueline, seja muito bem-vinda aqui ao Viver com Fé e Saúde. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Estamos aqui falando desse tema muito importante. Hoje não é a Claudinha que está aqui, a Claudinha está se recuperando, mas estamos aqui com Viver com Fé e Saúde falando desse tema muito importante. Eu queria que você se apresentasse para quem está em casa, quem que é a Jaqueline Medeiros, né? Qual que é o trabalho que ela faz, aonde você trabalha, principalmente já está uniformizada aí com a camiseta do Novembro Roxo. Exatamente. Então, eu sou Jaqueline Medeiros, sou psicóloga há quase 20 anos. Atualmente eu trabalho na maternidade Cândido Mariano. Ali eu estou há quase 13 anos, trabalhando com mães, com gestantes, com mães de prematuro, né, que é o roxinho que ganhou meu coração, né. E há muitos anos a maternidade vem enganjada com essa causa junto com a ONG, que esse ano está completando 10 anos. 10 anos de trabalho essa ONG, que é dentro da maternidade? A ONG é uma ONG nacional. E a sede dela fica no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Que legal, que bacana. E fala pra gente o que é a prematuridade e quais são as principais causas para que a prematuridade aconteça nas crianças. Certo. Prematuridade é todo bebê que nasce abaixo de 37 semanas. Todo aquele bebê que nasceu antes das 37 semanas, ele é considerado prematuro. Porque a gestação a termo, ela vai ali até 40, 42 semanas de gestação. Que é o normal, né? Que é o normal, né? A partir de 38 semanas, o bebê já está pronto, maduro o suficiente para nascer, né? O paciente entrou em trabalho de parto, a qualquer momento, a partir dos 38, 39 semanas, ele pode nascer. Quando ele nasce antes das 37, é quando ele é considerado prematuro. Aí nasceu pequenininho e os procedimentos, ele fica lá, a grande maioria dos prematuros ficam na incubadora, né? Tem que ter os cuidados especiais, né? Sim. O bebê prematuro, ele nasce abaixo do peso, ele é pequeno, a parte cardiorrespiratória é a principal que ainda não está pronta, né, não está amadurecido o suficiente, e esse bebê que nasce antes da hora, ele precisa de suporte, principalmente respiratório, ele precisa de incubadora aquecida, porque ele é um bebê o bebê de baixo peso, o bebê pequeno, ele perde peso muito rápido, então ele precisa estar em berço aquecido, para que ele não possa perder peso, para que ele mantenha a temperatura, fora as outras necessidades. Então, quanto mais prematuro, mais complexo, mais necessidades. E aí a equipe está toda ali para atender todas essas necessidades. Quanto menorzinho, mais cuidados também. Mais cuidados e mais tempo de internação. E quais são os principais fatores que levam uma criança a nascer antes da hora, né? Às vezes é pressa da criança mesmo, ou existem algumas complicações que já são esperadas até na própria gestação, né? O médico já fala, ó, o seu bebê não vai vir com 40 a 42 semanas, vai vir um pouco antes. Ou às vezes acontece de você estar esperando pelas 42 semanas e às vezes estourou a bolsa, ou tem que tirar. Qual que é os principais fatores? Então, essa é uma ótima pergunta. Numa gestação normal, sem comorbidades, que a mãe está plenamente saudável, que não existe o risco de parto prematuro, não tem cuidados em excesso com essa condição. Uma gestação é uma gestação de cuidados habituais. Algumas mulheres apresentam comorbidades que podem levar ao parto prematuro. Mas independente disso, o parto prematuro ele pode acontecer mesmo que a mãe seja de risco habitual, como também aquela que tenha já as condições de alto risco. Mas as principais causas que levam um bebê a nascer prematuro, em primeiro lugar estão as infecções maternas. Qualquer tipo de infecção materna pode levar essa mãe ao rompimento prematuro da placenta e o bebê nascer antes da hora. Então, e as comorbidades, né, que é hipertensão, diabetes, infecções maternas. Hipertensão materna também é uma das principais que leva ao parto prematuro.
e qualquer outra comorbidade que venha a causar rompimento prematuro da placenta sem causa, né? Também algo que pode levar ao parto prematuro. Mas, no geral, são essas: infecções maternas, hipertensão, diabetes. São as principais que levam uma mãe ao parto prematuro. E quais são os principais desafios enfrentados pelas famílias dos bebês quando recebe essa informação, essa notícia, ó, seu bebê vai nascer antes da hora e precisa de cuidados especiais, e você que está lá na maternidade Cândido Mariano vê isso todo dia, toda hora, né? Então, quais os principais desafios que as famílias sempre enfrentam quando sabem dessa notícia? Então, Felipe, é uma São muitos, notícia né? que assusta bastante, viu? Porque quando existe a possibilidade do parto prematuro, essa mãe está sendo preparada para isso, né? É falado do ambiente da UTI neonatal, explicado... Já está sabendo Já está sabendo. do tempo que vai ficar em recuperação. Isso. Agora, quando é uma mãe que é pega de surpresa num parto prematuro, isso assusta bastante, porque você está indo para um ambiente desconhecido. Quando você fala, né, quando o bebê nasce e a mãe escuta do médico, olha, seu bebê vai precisar ir para uma unidade neonatal, para uma UTI, quem nunca esteve em contato com esse ambiente assusta muito, porque não sabe qual é a realidade. A gente tem uma referência de CTI adulto, que a pessoa vai para lá porque está em estado grave de saúde, precisa de cuidados às vezes até mais intensos, uma qualidade, né, de cuidados para assistência da finitude. E quando você escuta falar UTI, você pensa de cara que seu bebê está muito grave, que ele pode vir a falecer. Então traz muito medo, muita angústia, a angústia da separação, né, que é algo que acontece quando o bebezinho vai para a unidade neonatal e essa mãe vai para o quarto. Então, traz muito medo, muita insegurança. Até essa mãe, esse pai chegarem na unidade neonatal, entenderem esse ambiente, conhecer o bebê, qual que é a necessidade dele, qual que é o risco iminente de morte ou não. Então, é todo um contexto assim que traz um abalo emocional muito significativo e precisa de muita atenção. Dentro da maternidade, você é psicóloga, né? Sim. O seu trabalho é de também conscientizar, conversar com as mães para acalmar essas famílias, porque assim, quando você recebe, eu tive uma situação dentro da minha família, né? A Letícia, o Benício, meu primeiro afilhado, é prematuro, né? E assim, foi uma situação bem difícil, porque ele nasceu na Cândido Mariano, mas não tinha vaga na UTI, lá foi para o Eucadre. Ela ficou na maternidade, ele foi para o Eucadre. A gente se dividiu, cada um foi para um hospital, e isso acontece de uma forma rotineira no hospital, nas maternidades, e isso afeta a saúde mental daquela mãe, que, nossa, cadê meu filho, cadê meu bebê, eu quero ver meu bebê, por que ele não pode estar aqui comigo? E às vezes dá aquela depressão pós-parto, não é verdade? Sim, pode acontecer. O primeiro evento traumático que a gente explica dessa situação é a angústia da separação. Né? O bebê nasce, a mãe quer o bebê no colo. Quer abraçar, quer beijar, Abraçar, quer dar cheirar, mamar. né? Quer aquele contato. Quando a prematuridade não permite isso, traz esse sentimento de muita angústia, né? Às vezes o bebê realmente precisa ir para outro hospital, porque a gente também tem essa questão da falta de vaga. E olha que a maternidade é a maior do Centro-Oeste em número de leitos de unidade neonatal. Nós temos 52 leitos e ainda às vezes não é suficiente. Não é suficiente. Então a gente recebe mães, pacientes de fora, de outras cidades do estado, né, que vêm do interior, porque no interior não tem neonatal. Então vem tudo para cá. E às vezes a gente tem essa questão da falta de vaga. É um problema sério por conta da quantidade de prematuros que nascem todo ano. E quando isso acontece, realmente é algo assim, desesperador. Se o seu filho está ali na unidade neonatal, que está dentro do mesmo hospital, imagina ir para outro hospital. Outra cidade. Também já aconteceu, de ter que ser transferido, por exemplo, para Três Lagoas, que também tem unidade neonatal. Vai procurando que é mais vaga. perto, vai procurando vaga onde tem. Então vem do interior para cá, às vezes vai para a neonatal mais perto, mais próxima da gente, está em Três Lagoas, então às vezes precisa ir para lá também. É essa dinâmica. E aí a família fica assim, né? E agora, né? Como que vai fazer? O acesso dos pais ao bebê na neonatal, ele é livre. Então, assim, a partir do momento que o bebê foi admitido,
O pai já pode estar indo lá na unidade, ver o bebê, a mãe leva algumas horas ainda para poder ver esse bebê, Por porque conta ela da está recuperação. tá no imediato pós-parto, né? Então tem parto normal, tem que ter a espera ali de 6, 7 horas, parto cesariana tem uma espera de 12 horas. Então essa espera também é algo que angustia muito essa mãe. Ela quer notícia desse bebê, ela quer ver como esse bebê tá. E aí dentro da maternidade, o serviço de psicologia faz essa ponte, né? Faz esse primeiro acolhimento com essa mãe, leva notícias do bebê, o próprio pai, quando vem da UTI, que ele conversa com os médicos, ele leva a notícia para a mãe de como está o filho, tira foto, mostra para a mãe, né? Dando aquela alegria para aquela família, para que não fique, que a Sim, tristeza tome conta. E eu me recordo, não sei se ainda existe, mas eu acho que sim, a relação de um centro de acolhimento ali dentro da maternidade Cândido Mariano, quando as mães precisam dormir lá, elas às vezes não optam para não dormir em casa e elas dormem lá e tem uns quartos. Como que funciona essa parte sim. desse acolhimento? Nós temos uma casa de apoio que são para as mães do interior. Do interior. Isso. Porque como a gente tem a demanda que vem do interior, dentro da UTI não dá para a mãe ficar à beira-leito com o bebê para pousar ali, passar a noite ao lado do bebê. Então, quando o bebê está na UTI. Então, a gente tem essa casa de apoio que tem 10 vagas e está sempre cheio. E a gente faz essa rotatividade das mães que são do interior. Às vezes, quando a gente não tem vaga na casa, alguns municípios têm pousada em Campo Grande, que é custeada pelo município, onde as mães podem ficar. Né? Isso voltado para as mães que são do SUS. Do SUS. Isso. E quando esse bebê sai da unidade da UTI, que ele vai para o semi-intensivo, já no semi-intensivo, o leite é da mãe e do bebê junto. A mãe fica junto com o bebê nessa unidade intermediária. Né? E para as mães que são de Campo Grande, que não têm, às vezes, a possibilidade de ir e vir por condições financeiras, que é outra coisa que mexe muito com a dinâmica familiar quando chega um bebê antes da hora, né? A gente também tem essa casa de apoio para que ela possa ficar lá. Havendo vaga, a mãe, que também é de Campo Grande, pode ficar. Pode ficar. Mas se chegar alguma paciente que seja de outra cidade, Aí a prioridade é para a mãe que é do interior. É importante você falar isso, porque às vezes as pessoas não sabem, né, dessas informações, né, e dessa importância desse cuidado. Por mais que é apertado o número de vagas, sempre há um cuidado especial com essas mães, por mais que seja do SUS ou particular também, porque a maternidade acolhe tanto o SUS como a iniciativa privada, né? Existe o cuidado, que é a mesma equipe que faz todos os trabalhos, o cuidado é o mesmo, né? Dr. Pedro, que é o chefe da maternidade, quero mandar um abraço para o Dr. Pedro, que esteve aqui recentemente falando sobre bronquiolite, né? E ele sempre falou também, né, que esse cuidado é uma equipe gigantesca, sempre com esse intuito de acolher e ajudar as mães nessa questão da prematuridade, né, Exatamente. A gente trabalha numa equipe multiprofissional. Né? O cuidado não é só com o bebê, é voltado para a família também. Né? A gente iniciou esse ano a comissão de cuidados paliativos, voltados para o bebê que tem o maior risco, né, de falecimento. Não significa necessariamente que o bebê que está em paliativo vá vir a falecer, mas é um cuidado a mais para a família, para bebês de alto risco. Então, é uma equipe imensa. Então, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistente social, fono, físio. Né? É uma equipe gigantesca. É uma equipe enorme para fazer esse cuidado com essa mãe e com esse bebê. E quais são os impactos que a prematuridade afeta o desenvolvimento da criança a longo prazo? A criança nasceu prematura, saiu do hospital e aí vai ter um acompanhamento, né? Vai crescer, né? Vai tomar suas vacinas. Sim. Mas o que isso pode afetar a longo prazo, o desenvolvimento dessa criança? Então, a prematuridade, a primeira coisa que ela traz é o atraso do desenvolvimento. Essa criança nasceu antes da hora, então neurologicamente falando, ela não estava pronta para chegar. Acelerou tudo, né? Acelerou tudo, né? E isso causa um impacto. Porque o desenvolvimento neurológico, ele precisa chegar até o fim da gestação para que essa criança nasça madura para responder a todos os marcos do desenvolvimento. Então, a criança sentar, falar, andar, tudo nos marcos do desenvolvimento, quando ela nasce antes da hora, tem um atraso nisso. Então, os principais impactos estão ali no desenvolvimento neuropsicomotor
Então, é uma criança que vai precisar realizar físio, fono, terapia ocupacional, para ajudar, né, a acelerar esse desenvolvimento, potencializar esse desenvolvimento, e também as dificuldades de aprendizagem e as doenças cardiorrespiratórias, que são muito comuns no prematuro. Então, é um bebê que ele vai ter muitas visitas aos médicos, às especialidades, para acompanhar o desenvolvimento dele. Lá na maternidade, o bebê prematuro que sai, ele tem o acompanhamento do follow-up, que é o acompanhamento do prematuro por 2 anos. Então, a gente tem, que é uma extensão do acompanhamento do prematuro também para os bebês voltados pelo SUS, da pediatra neonatologia. Neonatologista que acompanha esse bebê desde a alta hospitalar dele até os 2 anos de vida. Então, é independente do pediatra que vai acompanhar o bebê lá fora. A gente tem esse cuidado a mais também. E aí, essa pediatra vai fazendo todos os encaminhamentos necessários. Às vezes é um bebê que vai ter que fazer acompanhamento neurológico, oftalmológico, que também acontece muito de ter, por conta da retina, que não estava amadurecida. Então, assim, tem muitas necessidades. Né? Mas a principal é o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Que atrasa. Né? Então, tem que ter esses estímulos para a criança crescer saudável, enfim. Muito bem, estamos conversando com a psicóloga Jaqueline Medeiros, ela que é lá da maternidade Cândido Mariano, falando sobre essa campanha Novembro Roxo em conscientização sobre a prematuridade. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, ela vai falar um pouquinho mais sobre essa campanha de conscientização, né? Por que ela existe nesse mês, por que a cor roxa, então a gente vai falar tudo isso daqui a pouquinho aqui no programa Viver com Fé e Saúde, que vai dar uma pausa e daqui a pouco volta depois do nosso intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Viver com Fé e Saúde desta semana. Estamos falando sobre essa campanha de conscientização à prematuridade, o Novembro Roxo. A nossa convidada é a psicóloga Jaqueline Medeiros, falando desse tema muito importante. E mais uma vez, seja bem-vinda, Jaque, aqui ao nosso programa. Eu queria que você falasse dessa campanha, né? Por que ela é realizada nesse mês de novembro? Por que a cor roxa? Por que falar Novembro Roxo, que é a campanha de conscientização sobre a prematuridade? Esse mês que é recheado de campanhas. Sim. E aí temos também o Novembro Roxo, que é essa conscientização muito importante e que às vezes precisa ainda ser mais divulgada pelos órgãos de comunicação, né, nas redes sociais, né, porque é um tema muito importante, é muito comum, né, ver as mães que têm os seus filhos prematuros, às vezes falam, não, é coisa normal, e às vezes não é bem por aí. Tem uma equipe que trabalha especificamente por conta disso, né, Jaque? Exatamente. É uma campanha para trazer conscientização para essa causa. Quando você sensibiliza e conscientiza toda uma população, toda uma sociedade da importância desse cuidado materno-infantil durante a gestação, é justamente para prevenir a prematuridade. Hoje, no mundo todo, são 13 milhões de bebês prematuros todos os anos. Né? Muito bebê. É muita criança. No Brasil, são cerca de 100 mil bebês todos os anos que nascem antes das 37 semanas. E por conta disso, a ONG Prematuridade, com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, iniciou a campanha em 2014, esse ano completando 10 anos de existência, né? Um marco assim, uma felicidade enorme. Até trouxe aqui para mostrar. Coisa mais linda. 2 bodezinhos que a gente confeccionou para tirarmos fotos com os nossos bebês. Lindo, gente. E a ONG, ela veio com a intenção de lutar pela causa da prematuridade. Conscientizar todo um sistema que é voltado para a saúde, para a prevenção da prematuridade. Então, como que isso pode acontecer? Melhorando a qualidade da assistência obstétrica, né, durante o pré-natal. Essa mãe que busca o acompanhamento pré-natal, ela com certeza diminui o risco de ter um parto prematuro. Né? Os cuidados com a saúde da mãe e do bebê são fundamentais. Então,
Então, é uma causa que chama atenção para as políticas públicas de saúde, para a conscientização desse cuidado, como prevenção realmente. Quanto menos impacto nesse bebê que nasce antes da hora, melhor é. Então, é o carro-chefe. Todo ano tem uma campanha, tem um tema, né, de campanha para poder minimizar os impactos da prematuridade. Então, por exemplo, teve um ano que foi sobre separação zero. Então, assim, colocar o bebê e a mãe juntos. Né, o mais rápido possível logo após o nascimento. A gente fala tanto do contato pele a pele no imediato pós-parto, que o bebê prematuro não pode passar por isso, né, por conta de ter que ter atendido as suas necessidades imediatamente, principalmente respiratório. Então, às vezes precisa ser logo entubado, precisa de suporte respiratório, né, então campanhas que colocam a família o mais rápido possível com o bebê, a conscientização da importância do pré-natal, enfim, preparar profissionais neonatologistas para isso, toda uma equipe com cuidado. É uma campanha que vem para dizer assim, olha, a prematuridade existe, pouca gente conhece, porque só quem vive a prematuridade, entra numa unidade neonatal, conhece aquele ambiente para ter ideia do impacto que é um bebezinho pequenininho chegar muito antes da hora. Porque a gente não tem essa noção. Não. Quando eu entrei para trabalhar na maternidade, eu via os bebês nas enfermarias e eu achava eles pequenininhos. Aí logo assim, nas primeiras semanas, quando eu fui para a UTI, que eu vi um bebê prematuro mesmo, de 700 gramas. Nossa, pequenininho. É muito pequenininho. Então você leva um susto, né? Como que pode um bebezinho tão pequenininho vir ao mundo? Então ele precisa de muito suporte. A gente não tem ideia disso. Então é preciso essa conscientização, essa sensibilização para realmente prevenir o parto prematuro. E não tem outra forma a não ser que essa mulher, essa gestante, tenha uma assistência adequada para minimizar os riscos do parto prematuro. E quando você fala das equipes, né, no primeiro bloco da entrevista você disse que há psicólogo, há fono, há fisioterapeuta, toda uma equipe envolvida, mas nem sempre foi assim, né, Jaque? Para ter essa campanha de conscientização foi muita labuta, né, muito trabalho, e hoje, né, não é tão assustador, né? Às vezes é preocupante, a mãe fica com medo, mas antes dessa campanha Novembro Roxo, antes dessas conscientizações e dessas equipes, era mais assustador. A mãe ficava já com medo da criança, como era dito antigamente, da criança não vingar, né? E hoje temos vários meios, a tecnologia está bem avançada nessa questão, né? Os pediatras até falam, né? É inaceitável perder uma criança por ser prematura, a não ser que não tenha jeito mesmo, né? Antigamente não tinha muito isso. Então essa campanha vem não só para conscientizar, mas para falar dessa importância que a prematuridade é um momento de passagem, né? Já que você já disse na questão do acompanhamento, do desenvolvimento, se a criança vai precisar de um acompanhamento, mas pode ser uma criança que vai brincar, vai para a escola, né? Vai ter a sua família, então é muito gratificante a gente ver que essa campanha passa desse foco de só informar, né? Tem esse foco de você até ficar emocionado, eu tô vendo, porque você vive isso todos os dias, né? E as mães se sentem agradecidas por esse fato, né? Exatamente. Você está falando aí e passou um filme assim na minha cabeça. Porque a gente coleciona, eu costumo dizer isso, que a gente coleciona histórias com finais felizes, né? A UTI neonatal, a unidade neonatal, é um ambiente para salvar vidas. A gente ganha muito mais do que a gente perde, né? É muito comum a gente ter muitas perdas gestacionais, que são bebês que não têm nem a oportunidade de nascer com vida e ir para uma unidade neonatal. Esse número, por incrível que pareça, Felipe, de perda gestacional, de bebês que nascem já sem vida, é maior do que o número de bebês que a gente perde dentro da unidade neonatal. Então, como o Dr. Pedro fala, é um lugar para salvar vidas. É inadmissível perder um bebê ali dentro.
Então, a tecnologia, ela veio para ajudar muito nisso. Quando eu entrei lá, em 2012, nós tínhamos apenas 10 leitos de unidade neonatal e 12 leitos de unidade intermediária. Isso há quanto tempo? Quase 13 anos. 13 anos. Então, assim, nesses últimos 12 anos, nós aumentamos mais 30 leitos em unidade neonatal. Então, a importância de ter esses leitos para salvar vidas, né? Então, você foi falando e eu fui lembrando de quantas vidas eu conheci ali dentro, de bebês que nasceram, que chegaram a pesar 400 gramas, porque ele nasce com peso, ele perde peso, daí ele tem que ganhar peso. Então, aí tem que ser o leite materno, às vezes a mãe não consegue tirar o leite, né? Tem que pegar do banco de leite. As doadoras são essenciais nesse processo, porque se não fossem as doadoras também ia faltar leite materno. Então é todo um conjunto de coisas necessárias. Mas você falando assim dessas histórias, eu fui lembrando assim de bebês que nasceram com 23, 24 semanas e que a gente acompanhou ali 3, 4 meses de internação, 6 meses. A gente teve bebê que ficou 9 meses com a gente internado. E ver esses bebês indo embora para casa é o nosso prêmio, é a nossa realização de toda uma equipe. Salvar a vida de um bebê é um presente para quem trabalha com a causa da prematuridade. E eu lembro do João, do Pedro, né? Agora em novembro tem um menino que ele nasceu no mês de novembro. Esse ano ele está fazendo 10 anos. 10 anos. Todo ano, no aniversário dele, ele vai com a mãe na maternidade, ele faz doação de fralda. E a gente recorda do João que nasceu pequenininho, com 23 semanas, 700 e poucas gramas. Né? E hoje está um baita meninão lindo. Então isso traz uma felicidade enorme. Então assim, desde aqueles que ficam pouco tempo, muito tempo, mas é uma alegria saber que eles têm a possibilidade de sair dali com vida, de ficarem saudáveis. É claro que a prematuridade algumas vezes traz sequelas, mas ainda assim com sequelas é possível que essa criança tenha qualidade de vida, né? Tendo esses segmentos que eles têm depois que eles têm alta hospitalar. Então assim, você foi falando, eu fui lembrando assim de tantos, Isso, né? Isso eu ia te perguntar, você já citou aqui as histórias, né? Então quando você fala, quando tem uma visita de uma criança que vocês cuidaram, e ela vai lá, 10 anos, é o Sim, João, né? É o João. Vai lá com 10 anos de idade, você vê, nossa, o João tem 10 anos, ele chegou assim tão petititinho, Sim. né? Então ver esse resultado dando certo, né? Então, quando fala assim, é inaceitável a gente perder crianças na incubadora, é exatamente porque é um trabalho excepcional que vocês fazem. Sim. É um trabalho que não só vocês da Cândido Mariano, mas de todas as maternidades do Mato Grosso do Sul, do Brasil, né, que se doam, se dedicam para salvar essas crianças, né? Eu acho muito lindo esse trabalho, o cuidado, né? E quando você, por exemplo, que é psicólogo e tem esse trabalho com as mães, eu acho isso muito bonito porque às vezes a mãe está sem chão, né? Às vezes vive uma situação de tristeza muito grande, que quer ir embora, que não quer ver a criança, e é o trabalho de reverter, além de cuidar da criança, cuidar da família também, né? Cuidar da mãe, cuidar da família, é essencial. A família toda sofre o impacto da prematuridade. A mãe que tem outros filhos, esses filhos sentem a ausência dessa mãe, porque ela passa a ficar mais tempo no hospital. Se ela é de outra cidade, então imagina isso. Então, assim, tem filhos menores que sentem essa ausência, ficam doentes porque estão com saudade, né? Os irmãozinhos, né? Da mãe, né? Aí ele fica se sentindo trocado, né? Fica, às vezes, até com raiva do irmão que ele nem conheceu, que já está ali tomando a mãe dele. Aí entra o papel da equipe. Exatamente. Né? Tem a visita do irmão, né? Que é um primeiro encontro, atualmente está suspensa, mas é um encontro onde o bebê, a criança, o irmão mais velho, conhece o bebê dentro da unidade neonatal. Então ele fica, né, tipo assim, que lugar é esse? A gente prepara essa criança para entrar na unidade, né? Mas é assim, que lugar é esse? Então esse aqui é o irmão que saiu da barriga, né? Realmente tem um irmão, né? Porque até conhecer o que é o irmão.
Mas enfim, uma outra coisa que é importantíssimo de dizer é o cuidado com a mãe que está em tratamento clínico, segurando esse bebê que está com risco da prematuridade. A gente tem esse acompanhamento na maternidade de mães que internam por intercorrências clínicas da gravidez. E a gente tem mães que ficam com a gente, às vezes, a última que ficou mais tempo com a gente, ficou por 85 dias internada para segurar o bebezinho dela. Ela já tinha tido 3 perdas gestacionais anteriores, por conta de uma insuficiência do colo uterino, que não, é uma das complicações de parto prematuro, que não aguenta o peso gravídico e pode acabar perdendo o bebê. E ela ficou internada por 85 dias, segurando o Anthony, né, até que ele pudesse nascer. Ela internou com 20 semanas, o Anthony nasceu com 37 semanas. E foi uma festa. Nasceu bem até, né? Nasceu bem, foi pro quarto, nem precisou de neonatal. Né? Agora ele está com 6 meses. E tantas outras histórias que a gente tem também, né? Cada uma mais linda com a outra. Tem o Léo, que a gente chama de Leão, que é o Leonardo, né? O Leonardo é o nosso leãozinho, acabou de fazer 1 ano de idade. Enfim, se a gente fosse contar histórias, Felipe, eu ia ficar aqui um dia inteiro com você só contando as histórias que a gente tem de finais felizes, de famílias que venceram a prematuridade. Tanto é que você falou, são 13 anos de trabalho. Eu queria te agradecer, em nome da TV Imaculada, por aceitar o nosso convite de estar aqui, falando desse tema que você adora, que você ama. Quero agradecer também a toda a equipe da Maternidade Cândido Mariano, na pessoa do Dr. Pedro Amaral, né, que é o chefe da maternidade, que é sempre parceiro nosso aqui da TV Imaculada. Deixa o nosso abraço para ele e para toda a equipe também. E dizer que o trabalho de vocês é fantástico. Eu sou fã de carteirinha, porque na minha família eu já tive um caso, né, 2 situações, como eu te falei, aqui nos bastidores, e ver o trabalho que vocês realizam é fantástico. Então eu quero te agradecer aqui por estar no Viver com Fé e Saúde, e quero que você leve uma lembrancinha, tá bom, do Viver com Fé e Saúde, para você lembrar desse momento especial, né, aqui da TV Imaculada, da sua participação aqui no Viver com Fé e Saúde, e dizer que as portas da TV Imaculada estão abertas para que você possa participar conosco aqui, viu? Eu que agradeço. Eu também trouxe uma lembrancinha, mas eu não estou achando ela agora aqui. Mas eu te entrego também, que é um botãozinho da prematuridade, né, da ONG. Eu também agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Desejo melhoras para a Claudinha. E na próxima eu quero que seja ela também. Eu vou estar ali no meu lugarzinho, ela vai estar aqui. E olha, é um orgulho imenso fazer parte da equipe da Maternidade Cândido Mariano. Eu tenho realmente uma história, assim, linda ali dentro. Da minha formação de quase 20 anos, mais da metade foi ali dentro. Então eu tenho muita gratidão por aquele espaço, por estar contribuindo no cuidado materno e estar ali ajudando a apoiar mães, famílias de prematuro. Enfim, agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar falando do Novembro Roxo. Dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. Acompanhe as ações que vão acontecer nos hospitais de Campo Grande. Todo, né? Acontece no mês todo. Dia 17 de novembro é o dia mundial da prematuridade, mas todo mês de novembro teve a conscientização. Né? E todas as maternidades, todo mundo tem alguém fazendo uma roxinho, ação. É do pessoal do Novembro Roxo. Isso mesmo. Jaque, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, viu? Felipe, Deus foi um abençoe prazer. vocês, toda a equipe lá da Cândido Mariano, tá bom? Amém. Obrigada. Vamos para o nosso intervalo, voltamos na sequência com o 4º e último bloco aqui do Viver com Fé e Saúde. Voltamos já. Já estamos de volta com Viver com Fé e Saúde desta semana, nosso 4º e último bloco, agradecendo mais uma vez a psicóloga Jaqueline Medeiros, lá da Maternidade Cândido Mariano, trazendo informações e também a sua experiência, a sua história de vida aqui com a campanha Novembro Roxo, conscientização sobre a prematuridade, muito importante, né, pessoal? E se você tem dúvidas, né, sobre essa campanha, é só procurar as redes sociais da Maternidade Cândido Mariano, que lá você vai acompanhar todas as campanhas e também todo o processo. A equipe está super à disposição
para tirar suas dúvidas e também ajudar você, a sua família que precisa desse atendimento. Então é uma equipe, como ela disse aqui, tem psicólogo, tem os pediatras, né, tem fono, então uma equipe gigantesca que ajudam essas crianças, né, a se desenvolver e saírem da maternidade com o peso ideal, né, e ter os acompanhamentos pós-maternidade e ser uma criança saudável. Então, Jaque, muito obrigado pela sua participação e parabéns a toda a equipe da Maternidade Cândido Mariano que faz esse trabalho excepcional com as crianças, com as mães, com as famílias. Antes de encerrar o programa, nós temos o nosso quadro Viver com Saúde. Quem está conosco nesse mês é a doula e educadora perinatal, a Laísa Pinho, com uma dica super importante sobre essa profissão também, sobre a doula e educadora perinatal. Tem esse papel de ajudar também mães no período gestacional. Então vamos acompanhar. Eu sou a Laísa Pinho, sou doula educadora perinatal e a nossa dica de hoje vai ser para todas aquelas mamães que estão esperando pelo parto normal, pelo seu trabalho de parto. A dica é: leve para a maternidade um pente de cerdas médias, não pode ser muito fina porque senão você pode machucar a sua mão. Então, um pente de cerdas médias, um chiclete de menta e barrinhas de cereais oleaginosas. Por quê? O chiclete de menta, ele ajuda a manter o foco, né? Ele ativa no nosso cérebro, aqui no nosso organismo, o foco. E uma contração, uma mulher que está em momento de trabalho de parto, ela precisa ter foco, ela precisa ter controle, ela precisa ter calma, paciência, segurança de tudo que está acontecendo, né? As oleaginosas, elas servem para quê? Um trabalho de parto exige muito de nós, principalmente mais no final, perto do nosso bebezinho chegar. Então, muitas mamães ficam cansadas, começam a ficar exaustas. E as oleaginosas, elas são fontes de energia rápido. Elas ajudam a recuperar ali rápido as energias para continuar nesse trabalho de parto. O pente de cerdas médias, ele vai ajudar para quê? Segurando firme. Quando a gente está com uma dor, a gente quer fugir dela, né? A gente quer que acabe ela logo. E muitas vezes nós tensionamos nosso corpo. A gente colocamos do foco em um objeto, em alguma coisa que vai fazer com que aplique dor a outro membro do seu corpo, é como se o nosso corpo entendesse que ele também precisa mandar alívio para essa outra região, que é a mão apertando esse pente, fazendo com que tire totalmente o foco somente da dor das contrações e leve também para a mão. Então é como se a gente desse uma leve enganada no nosso cérebro, né? E muitas mulheres relatam, isso vem de estudos, que ajuda muito. É um objeto que você vai ter ali na mão para ajudar nesse processo do seu trabalho de parto, como também o seu acompanhante, né? Ele também é uma peça-chave nesse momento. Então, o acompanhante, ele tem que estar preparado para saber como ajudar nesse processo. Também da mesma forma como leve um pente, chiclete de menta e barrinha de cereal ou alguma oleaginosa para fazer parte junto contigo do seu trabalho de parto, que você vai sentir aí a diferença. Então essa foi a nossa dica de hoje e volto com você, Claudinha. Laísa, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no quadro Viver com Saúde, no nosso programa Viver com Fé e Saúde. Sempre é uma alegria ter você aqui para falar de uma dica muito especial. Muito obrigado pela sua participação nesse mês de novembro. E se você chegou agora, perdeu o Viver com Fé e Saúde, não tem problema. Nós temos as nossas reprises que passam durante a programação da TV Imaculada e também no nosso canal do YouTube. Você pode pesquisar lá, Rede Imaculada de Comunicação, lá na playlist do Viver com Fé e Saúde. Tem todos os nossos programas aqui gravados, né? Todos os temas que passou por aqui pelo nosso estúdio, então tá tudo lá. Também tem os outros programas, tem as missas direto da nossa sede de São Bernardo do Campo, todas as informações, todo o conteúdo da Rede Imaculada está lá no nosso canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Curta, compartilhe, ative o sininho para que quando
novos conteúdos estiverem lá no nosso canal, você receba a notificação para você também compartilhar com seus amigos, com a sua família, com o grupo da sua comunidade, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo aqui da Rede Imaculada. E você também pode sugerir pautas aqui para o nosso programa através do nosso WhatsApp, é o 679-9347-0532. Seria importante você falar o seu nome, a cidade de onde você está falando e o tema que você gostaria que o Viver com Fé e Saúde trabalhasse aqui na nossa programação. E aí a gente encaminha para a nossa produção, vamos atrás de um especialista, né, para falar do tema que você sugeriu e trazer aqui no Viver com Fé e Saúde. Então, nosso WhatsApp 679-9347-0532. Para encerrar o nosso programa, quero agradecer a madrinha da evangelização, todas as vezes que a Claudinha Pinho está aqui apresentando o Viver com Fé e Saúde, ela está com o look Armilady Modas. Armilady Modas que tem roupas muito bonitas, né? Roupas de acordo com a silhueta de cada mulher. São entregas para todo o Brasil e você, homem, pode presentear a sua mãe, a sua esposa, a sua filha, as suas irmãs, enfim. Você pode ter aí um belo presente para dar para as suas mulheres, né? Mulheres das vidas de vocês e também você, mulher, conhecer também os looks da Armilady Modas, que são looks muito bonitos, né? Com toda elegância. Cada estampa, pessoal, da Armilady Modas é pensada na silhueta de cada mulher, para todos os gostos, com tecido de crepe de malha, né? Que traz uma textura de linho no corpo da mulher. Então é muito legal e a gente recomenda e agradece mais uma vez aqui a parceria da Armilady Modas. Os contatos, né, lá no Instagram é @ArmiladyModas, o WhatsApp, entregas para todo o Brasil, tá, gente? É uma loja virtual, é o 67, é o código aqui de Mato Grosso do Sul, 999760465, o site para você ver todos os looks é o www.armilady.com.br. Armilady Modas é a nossa madrinha da evangelização. E quero agora agradecer a sua companhia, a sua audiência, você que esteve conosco no nosso Viver com Fé e Saúde desta semana. Convido você a ficar acompanhando a programação da TV Imaculada, que foi preparada com muito amor e dedicação para cada um de vocês. Me despeço de vocês. Semana que vem o Viver com Fé e Saúde volta aqui na programação da TV Imaculada. Fique na paz de Jesus, no amor de Maria. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada.